Oceano Pacífico, novembro de 2026. No meio do Oceano Pacífico, uma enorme faixa de água começa a ficar mais quente do que deveria. E à primeira vista, isso parece não ter absolutamente nada a ver com você. Mas o oceano não está isolado. Os ventos empurram essa água quente por milhares de quilômetros. Parte dela evapora, a umidade sobe e a atmosfera começa a redistribuir calor e vapor sobre a América do Sul. É assim que começa o El Niño. Normalmente, os ventos alísios empurram a água quente para o oeste do Pacífico, em direção à Indonésia e à Austrália. Quando esses ventos enfraquecem, essa dinâmica muda. A água quente se desloca para o leste, próximo à América do Sul. E a atmosfera responde. E é aqui que uma alteração no oceano começa a virar um problema para o continente. No Brasil, os efeitos não são iguais para todo mundo. No sul, o El Niño costuma aumentar a chance de chuva acima da média. Em partes do norte e do nordeste, a tendência pode ser justamente a oposta. Menos chuva e períodos de seca mais prolongados. E o calor também entra nessa equação. O boletim conjunto do INMET, INPE e Defesa Civil aponta alta probabilidade de temperaturas acima da média no segundo semestre de 2026, com possibilidade de aumento de ondas de calor e incêndios florestais. Só que ainda falta a parte mais importante. O El Niño de 2026 pode ficar muito forte. E segundo a agência, um evento dessa intensidade estaria entre os maiores registrados desde 1877. E isso nos leva de volta a um dos episódios mais extremos da história. Em 1877 e 78, um El Niño excepcional coincidiu com uma enorme crise climática. Secas atingiram partes da Ásia, África e Brasil, provocando perdas de colheitas e uma fome global que matou mais de 50 milhões de pessoas. Mas existe uma diferença importante. Aquela tragédia não foi causada apenas pelo El Niño. Outros fatores oceânicos, climáticos, econômicos e políticos agravaram a situação. Hoje temos satélites, previsões e sistemas de alerta. Mas um El Niño muito forte ainda pode mexer com chuva, seca, agricultura, água, energia e até com o preço de alguns alimentos. E é por isso que entender o que está vindo agora pode fazer diferença. Porque nos próximos meses, dependendo de onde você mora, o clima pode mudar bastante. E antes de entender o que isso pode fazer com o Brasil, precisamos voltar para o Pacífico e entender por que esse fenômeno consegue mexer com um continente inteiro. A primeira peça dessa história são os ventos. Os ventos alísios normalmente sopram de leste para oeste ao longo do Pacífico Equatorial. Eles empurram a água quente para o lado da Ásia e ajudam a manter águas relativamente mais frias próximas à costa da América do Sul. Quando esses ventos enfraquecem, a água quente começa a se deslocar para leste, e isso muda a quantidade de calor e umidade liberada para a atmosfera. O resultado é uma espécie de efeito dominó. A temperatura do oceano muda, a circulação atmosférica responde, as áreas de chuva se deslocam, e os padrões de pressão e vento sobre a América do Sul também podem mudar. É por isso que o El Niño consegue produzir efeitos tão diferentes dentro do mesmo país. No sul, a combinação atmosférica favorece mais episódios de chuva. Enquanto isso, o centro-norte do Brasil pode entrar em um padrão mais seco. E quando você coloca isso sobre um mapa, fica ainda mais fácil entender o tamanho do problema. De um lado, água demais. Do outro, água de menos. E entre os dois extremos, milhões de pessoas dependendo de uma mesma coisa. Um clima minimamente previsível. E essa não seria a primeira vez. O El Niño de 1982 a 83 provocou alterações climáticas importantes em várias regiões do planeta. Depois veio 1997 a 98. E mais recentemente, 2015 a 16. Esses eventos são usados até hoje como referência para entender o comportamento de episódios fortes. Mas existe uma diferença importante. Um El Niño não funciona como um interruptor. Ele não significa automaticamente enchente em uma cidade ou seca em outra. Ele altera as probabilidades, a intensidade, a época do ano e a interação com outros padrões oceânicos e atmosféricos podem mudar completamente o resultado. É por isso que os meteorologistas não olham apenas para a temperatura do Pacífico. Eles acompanham os ventos, a pressão, a umidade, os rios, os reservatórios e a evolução das temperaturas em diferentes regiões.
Porque o que importa não é apenas quanto o oceano esquenta, é o que o sistema climático faz depois. É aqui que o El Niño deixa de parecer uma história sobre meteorologia. Imagine uma lavoura precisando de chuva. Se ela não vem, a produtividade pode cair. Agora, imagine outra região recebendo chuva demais no momento errado. O resultado também pode ser prejuízo. E isso pode criar um efeito dominó. Menor produção, menor oferta, pressão sobre preços. E dependendo do produto e da região, isso pode aparecer no supermercado. O mesmo vale para a água. Secas prolongadas podem reduzir níveis de rios e reservatórios. Chuvas extremas podem atingir estradas, plantações e cidades. E temperaturas elevadas também podem aumentar a pressão sobre o sistema elétrico em determinados períodos. O El Niño não causa sozinho cada um desses problemas, mas ele pode alterar o cenário em que eles acontecem. E quanto mais forte o evento, maior a importância de acompanhar essas mudanças. Agora voltamos para onde começamos, o Pacífico. Em junho, os órgãos brasileiros confirmaram a configuração do El Niño e indicaram mais de 90% de probabilidade de permanência do fenômeno até pelo menos o início de 2027. O mesmo boletim apontou alta probabilidade de um El Niño muito forte entre a primavera e o verão de 2026, considerando como muito forte uma anomalia superior a 2 graus Celsius na superfície do Pacífico Equatorial. E a previsão da NOAA de julho reforçou esse cenário. 81% de chance de um evento muito forte entre outubro e dezembro. A previsão também indica que o El Niño deve continuar até o início de 2027. Mas existe uma coisa que você precisa entender. Previsão não é destino. Ninguém consegue dizer hoje exatamente quanto vai chover na sua cidade em dezembro. O que os modelos conseguem fazer é mostrar os cenários mais prováveis. E neste momento, um dos cenários que mais chama a atenção é justamente o de um El Niño muito forte. Mas existe uma coisa que você pode fazer antes de qualquer problema começar: estar preparado. Porque, se uma situação extrema acontecer, o problema pode não ser apenas o clima. Pode faltar água, pode faltar energia, pode faltar combustível. E dependendo da situação, até encontrar determinados alimentos pode ficar mais difícil. É por isso que algumas pessoas mantêm provisões em casa. Água armazenada, alimentos de longa duração, arroz, feijão, massas, enlatados, tudo protegido contra umidade, calor e pragas. E não precisa ser complicado. Alimentos secos podem ser retirados das embalagens originais e armazenados em recipientes adequados, bem fechados e protegidos da umidade. Uma reserva de água potável também pode fazer diferença se o abastecimento for interrompido. Lanternas, pilhas, baterias portáteis, rádio e outras formas de iluminação ajudam quando a energia acaba. E combustível também merece atenção. Não para armazenar grandes quantidades em casa, mas para evitar depender de uma única fonte de abastecimento durante uma emergência. Porque o objetivo não é prever exatamente qual problema vai acontecer. É conseguir passar alguns dias sem depender completamente de que tudo continue funcionando normalmente. E quando você olha dessa forma, preparação deixa de parecer exagero. Vira simplesmente uma margem de segurança.